Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos, segunda-feira, 28 de junho, 9 graus nesse momento aqui em Porto Alegre. Atenção, é exclusivo. Pela primeira vez foi encontrada no Rio Grande do Sul uma nova droga chamada de K4. É um tipo de maconha sintética com alto poder alucinógeno. Em primeira mão, o SBT acompanhou como foi o trabalho dos peritos do Instituto Geral de Perícias para descobrir, afinal, do que se tratava esta substância. Ao vivo, os detalhes com ele. Já dou bom dia também para a Gabi Lerina, que está na redação. Bom dia, Gabi. Bom dia, Lucas Abate, com os detalhes desta investigação da polícia, né, Lucas? Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Um trabalho muito extenso do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul para identificar pela primeira vez a droga que é conhecida como K4. André, segundo os peritos, é uma espécie de maconha sintética. Não tem nenhuma relação com a planta, mas simula de forma sintética e de forma muito mais potente e perigosa para o corpo humano os efeitos da maconha. É uma droga que já foi localizada diversas vezes em São Paulo, cresceu muito o número de apreensão nos presídios de São Paulo, porque é muito fácil de esconder e pela primeira vez foi identificada aqui no Rio Grande do Sul e ao longo do SBT Rio Grande a gente vai trazendo os detalhes de como a polícia chegou, como localizou e também os desafios para as autoridades a partir de agora. Portanto, em seguida, todos os detalhes e informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Temos muitos assuntos para você aqui no SBT Rio Grande, inclusive daqui a pouco nós vamos mostrar que foi preso o técnico de canoagem por suspeita de abusar sexualmente de uma aluna aqui em Guaíba, na região metropolitana. Ele é acusado de manter relações sexuais com a aluna, uma criança de 11 anos. Daqui a pouco, então, vamos falar como foi a prisão hoje de manhã aqui na região metropolitana. E nós vamos falar também, depois de 20 dias, Lázaro Barbosa é capturado e está morto. Aí o momento que ele foi retirado de dentro da viatura da Polícia Civil. Em seguida, depois do intervalo, a gente vai tratar deste assunto em Gabi Lerina, assunto que teve grande repercussão e que diariamente nós estamos aqui acompanhando, justamente devido ao perigo que este homem, o perigo a toda a população da região de Brasília, ali no Distrito Federal, nas imediações, no entorno, né, Gabi? Pois é, André, bom dia para você, a todos que nos acompanham. Por volta das 9h30 da manhã foi noticiado, então, a captura e depois, na sequência, a morte de Lázaro Barbosa. Olha, André, a ficha dele é tão extensa, que a gente vinha contando praticamente todos os dias, acompanhando a captura desse criminoso. Mas o crime mais recente dele foi no dia 9 de junho, quando ele cometeu uma chacina, matou 4 pessoas lá na região de Goiás. Então, daqui a pouco, vamos trazer as informações ao vivo sobre essa situação, o corpo de Lázaro Barbosa, que está no Instituto Médico Legal lá em Goiás, e saber quais são as orientações a partir de agora, porque sozinho, ele não estava agindo sozinho, né, André? Há muitas investigações em curso sobre isso. Em seguida, inclusive, vamos entrar ao vivo, direto lá de Goiás com todas as informações. É um rápido intervalo e a gente já volta. Agora eu tenho uma dica para você, meu amigo homem. Você mesmo que precisa de um produto completo e prático para o seu barbear. Conheça a espuma de barbear Revitart For Men das farmácias associadas. Ela conta com uma textura cremosa que vai facilitar muito o seu barbear. Enriquecida com aloe vera, vai refrescar a sua pele. Além disso, ela também conta com alantoína, que acalma e suaviza. Deixe a sua pele macia e hidratada com a espuma de barbear Revitart For Men. A hora do barbear vai ficar muito mais fácil e sua pele vai agradecer o cuidado. Você encontra a espuma em todas as lojas da rede Farmácias Associadas. Vá até a Associadas mais próxima de você e adquira a espuma de barbear por apenas R$ 15,50 no cartão de vantagens. Vai lá! Muito bem, coloca a sirene. Coloca a sirene. Lázaro está morto. Vamos ao vivo com os colegas lá de Goiás ou Brasília? Lá de Brasília, com as informações ao vivo sobre o desfecho. Depois de 20 dias, Lázaro foi morto, está morto nesse momento. Coloca no ar aí. Como eu falei agora há pouco para vocês,
estão sendo ovacionados, aplaudidos por esse excelente trabalho, né? E todo mundo querendo saber mesmo informações, né? Foi ontem por volta de 10 horas da noite que a polícia recebeu a informação de que ele estaria ali próximo à casa da ex-mulher, e foi aí que tudo começou. A polícia passou a madrugada inteira fazendo buscas pela mata, porque o Lázaro ainda conseguiu ali se esconder, conseguiu fugir de um cerco policial, e hoje, por volta de 9h30 da manhã, né, durante uma troca de tiros, ele acabou sendo morto, Malta. Então estamos aqui na base acompanhando, Malta, toda essa movimentação, né? É a notícia que está todo mundo dando, o Brasil inteiro só fala nisso. Oi, Malta. O Felipe Malta, nosso colega aí. Vou segurar um pouquinho aí ao vivo. Para primeiro eu dizer o seguinte... Nós estamos acompanhando os colegas do SBT Brasília, está aí o Felipe Malta, apresentador, conversando com a repórter. Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as forças envolvidas nessa operação. Aqui no SBT, a gente nunca embarcou nas críticas fáceis que começaram a ser feitas à polícia quando se passou. Tá aí, muito bem. Aí um trechinho, né? Devido à repercussão, Gabi Derino, né? Devido à repercussão, o Felipe Malta apresentando nesse momento o jornal lá em Brasília, no Distrito Federal, acompanhando ao vivo, direto do local, aliás, o SBT fez uma ampla cobertura nesses 20 dias, né, Gabi? E, portanto, por volta de 9h da manhã, o anúncio da morte. Não se sabe ao certo ainda, e daqui a pouco o nosso colega, o Tatuzinho, vai poder nos trazer mais detalhes. Não se sabe ao certo, porque há uma informação de que ele próprio tenha tirado a própria vida, porque ele disse que não se entregaria. Isso era algo que ele dizia abertamente, não é mesmo? É tudo muito tenso, né, André? As informações vão chegando aos poucos, a gente precisa ir confirmando. Daqui a pouco o Tatuzinho vai nos trazer o que disse o secretário de Segurança. Teve também a comemoração desta prisão no primeiro momento da captura pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também falando sobre, parabenizando os policiais. Mas o fato é o seguinte, a gente estava vendo ali, quando estava entrando ao vivo, a nossa colega lá de Brasília, tinha uma imagem, André, se você percebeu, uma câmera de segurança. Essa câmera de segurança mostra ontem à noite, quando Lázaro teria sido visto caminhando nas ruas, em uma rua próxima, uma rua da cidade, ou seja, não estava no mato, como ele geralmente estaria. Então foi a partir desta imagem, foi a partir desta imagem, dessa câmera de segurança, que a polícia começou a fechar o cerco e chegou a informação de que ele estaria escondido, estaria em abrigo dentro da casa da ex-sogra. As informações que chegam pra gente são essas, de que então a polícia conseguiu chegar até a casa da ex-sogra, que Lázaro teria visto os policiais e fugiu para a mata. Só que ao invés de os policiais partirem para o Lázaro, exatamente para o alvo, eles teriam feito um cerco em volta da mata. E foi a partir daí que se teve então a notícia da captura de Lázaro, e depois a gente soube da notícia da morte, de acordo com as informações da polícia, porque ele teria resistido à prisão. Mas também tem essa informação que você traz, André, de que desde o início falou que não ia se entregar, né? Durante o final de semana surgiu inclusive uma carta que ele teria sido encontrada, uma carta dele dentro de uma das mochilas encontradas numa das casas que ele passou. E nessa carta, uma das coisas que, e isso o Tatuzinho vai poder confirmar pra gente, ele dizia nesta carta, dando algumas explicações, pedindo desculpa para as famílias vítimas, né? Se colocando até de certo modo como uma vítima do sistema, fazendo críticas ao pai. Agora, isso tem que ser confirmado se de fato foi ele que escreveu. E aos poucos também começam a ser esclarecidas aquelas dúvidas que surgiam. Poxa, como que durante 20 dias ele conseguiu se esconder? Porque uma das coisas que ele fez num dos telefones roubados foi criar um perfil falso. E neste perfil falso, ele ia também acompanhando todos os desdobramentos do que acontecia a respeito da própria perseguição da polícia. Foram 270 policiais, Gabi, envolvidos nesses 20 dias. Mais cães, né, farejadores. André, não sei se você também recebeu, uma foto de algo que ele criou para colocar nos pés. Aí está essa imagem, André. Olha. Teria partido desta imagem registrada ontem à noite, através de testemunhas, que teriam visto o Lázaro caminhando pelas ruas, que foi a partir desta imagem registrada por câmeras de monitoramento da cidade que se iniciou essa busca, que foi se fechando o cerco a Lázaro Barbosa. André, você viu esse detalhe que eu estou lhe falando, que é um pedaço de papelão que ele teria
amarrado nos pés para que não ficasse as pegadas dele? Veja só, né? Isso é fato, é uma pessoa de uma inteligência e de uma habilidade, até mesmo porque ele conhecia muito a região. Inclusive, ele disse que conhecia porque ele, junto com a mãe e o irmão, precisavam se esconder no mato para... Mateiro, né? Ele se escondeu no mato porque o pai batia nele, segundo mostra esta carta, que depois a gente confirma com um tatuzinho se de fato era ele que escreveu. Então, o que fez ele um conhecedor de toda a região. Um detalhe importante que eu recebo aqui, e uma pessoa muito próxima, que é um morador de Brasília, dizendo que a sensação de tranquilidade para os moradores é muito grande e que mesmo vendo aí que choca, né, tipo os policiais comemorando, pode até chocar, porque naquele momento ele sai morto ali de dentro da viatura, mas ao mesmo tempo diz que é uma sensação, porque não se sabia se ele de fato estava já ali na região ou poderia estar em qualquer cidade do Brasil a essas alturas, né, Gabi? Exatamente, uma sensação de alívio para esses moradores. Novamente a gente sabe, né, acho que de fato nem mesmo a polícia queria que terminasse com a morte do Lázaro, porque até então todo mundo quer saber, queria explicações sobre o que teria acontecido para essa fuga e por que ele cometeu tantos crimes, né, André? E que pagasse, né, pelos crimes que cometeu, que começaram lá em 2008. É isso que eu vou trazer agora quando a gente conversa e passa as imagens ao vivo. Olha só, dia 9 de junho, então, teria sido o crime mais recente dele, 4 pessoas de uma mesma família numa chácara no Distrito Federal. Uma quinta vítima ainda, André, teria sido morta em Goiás. Ele ainda era investigado por balear 3 pessoas no dia 12, no município de Cocalzinho, também de Goiás, onde estavam concentradas as buscas até então. Fora isso, condenação por homicídio na Bahia, procurado no Distrito Federal e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de armas de fogo. Isso, tu estás te referindo mais recentemente, assim, nos últimos 20 dias, ele cometeu estes crimes mais recentes, incluindo a morte dessas 4 pessoas da mesma família, sendo que ele matou 2 filhos e o pai. A mãe ele levou e ela foi encontrada morta 3 dias depois, inclusive foi estuprada por ele. E eram crimes cometidos todos com requintes. Esses 4 foram pelo menos 5 mortes nesses últimos 20 dias, fora o terror, a invasão de casas, né, e tudo mais. Para quem está chegando agora, 11 horas e 46 minutos, o SBT Rio Grande, nós sempre dissemos, né, Gabi, apesar do SBT Rio Grande ser um noticiário estadual, nós sempre acompanhamos os assuntos que têm repercussão nacional e internacional. E esse era um dos assuntos que, de fato, vinha chamando a atenção. E hoje, portanto, aí o desfecho. Em seguida, vamos trazer outros detalhes sobre o Lázaro, que foi encontrado, né? A polícia começou a intensificar a busca durante a madrugada. E agora de manhã, 9h30 da manhã, portanto, anunciado que, além de ter sido pego, que ele estava morto. Ainda não se sabe em que condições isso aconteceu, mas este é o momento em que eles retiram o Lázaro de dentro da viatura e os policiais em seguida comemoram devido a esses 20 dias e todo o medo que a população vivia, tanto terror que ele colocou na casa das pessoas, nas fazendas e tudo mais. Então, em seguida, a gente traz outros detalhes deste desfecho depois de 20 dias a perseguição a Lázaro, não é mesmo, Gabi? Agora 11h47, Gabrielina. Isso mesmo, André. Há, inclusive, indícios, informações de que disparos teriam sido feitos de um helicóptero. Eram 3 helicópteros no momento da captura de Lázaro e pode ter sido um desses disparos vindos de helicóptero que teriam levado ele ao óbito, mas as informações logo vão ser mais confirmadas e vão chegando ao longo do jornal pra gente, né, André? E daqui a pouco voltamos com detalhes ao vivo com o Paulo Vitor Tatuzinho, nosso repórter lá de Goiás, que vem acompanhando e contando pra gente todo dia o andamento desta perseguição ao Lázaro, que hoje culmina no encontro na morte deste criminoso. Em seguida, mais detalhes e informações. Atenção, olha só, é exclusivo. Pela primeira vez, foi encontrada aqui no Rio Grande do Sul esta droga aí, chamada K, letra K, K4, repito, K4, que é um tipo de maconha sintética com alto poder alucinógeno. E em primeira mão, o SBT acompanhou como foi o trabalho dos peritos do Instituto Geral de Perícias para descobrir do que se tratava esta substância. Em seguida, o colega Lucas Abate vai trazer detalhes, vai trazer outras informações sobre a investigação. Era uma droga utilizada, né, Gabi, através de um spray. E ali a gente percebe o spray, não era um spray ali para fazer teste, ali eles mostrando como que os usuários faziam. E era muito mais, né, digamos assim, discreta
né? Bem discreta, não tinha um volume. O Lucas vai explicar, era líquido, mas em seguida vai trazer outros detalhes sobre esta droga K4, descoberta aqui no Rio Grande do Sul. 11h48, coloca a sirene. Coloca a sirene porque 4 criminosos foram presos numa operação da Polícia Civil agora de manhã, aqui na região metropolitana. E o 5º criminoso ajudava a quadrilha, sabe da onde? Ó, a polícia com o pé na porta. Ele ajudava de dentro da cadeia, né? Dava um suporte, né, Gabi? De dentro da cadeia. Olha aí, ó, a polícia nessa operação de hoje de manhã. Café da manhã com a polícia, hein? Já pensou? 6 da manhã, pé na porta. Pois esta quadrilha roubava carros para revender. O Lucas Abate nos traz outras informações, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e mais uma vez o crime ordenado de dentro do sistema prisional. Dos 5 presos, um deles já estava dentro da cadeia, era lá de dentro que conversava com os comparsas, definia qual carro seria roubado, qual que seria levado, né, para desmanche, enfim. Um descontrole total, André. Uma investigação que começou no ano passado. A polícia encontrou lá em Alvorada um carro sendo desmanchado e a partir daí começou a verificar qual o grupo criminoso que estava por trás, André. E olha só o que a polícia descobriu ao longo dessa investigação, que esses bandidos atuavam de 2 formas. Uma delas, roubavam o carro, clonavam, alteravam as características e revendiam para outras pessoas usarem, circularem tranquilamente por aí. E a outra forma era através do desmanche. Roubavam o carro, tiravam as peças e revendiam de maneira ilegal. Isso tudo, André, foi descoberto a partir de áudios, conversas interceptadas pela polícia e que a gente pode ouvir um deles a partir de agora. Calma que eu consigo por aqui daí, não é daqui aquele carro. Eu consigo um bagulho por aqui, se tu arrumar 10 mil, eu arrumo um carro. Só tem que estar na mão, entendeu? Tem que estar na mão, não precisa te atucanar, não te apavora, tem toda hora. Aquele carro não é daqui, entendeu? Esses que não é daqui, aquele ali eu te dei um exemplo. Não te atucana, vai por mim, não te atucana. Pode ficar sereno aí, sentadão na tua poltrona aí, que tá tudo em paz. Aquele carro não é daqui, entendeu? Daí tem que pagar guincho e tal, daí tem que ser os mais valiosos. Mas na real aquele carro tinha que ser um pouquinho menos pra valer a pena ainda, entendeu? Pra não mandar puxar. 8 pila. E tinha que ser mais na volta de São Paulo, que São Paulo tem um brick que vem por 750, entendeu? Aí tá valendo. Olha, esse diálogo aí, né, o Lucas e Gabi, quer dizer, mostra, olha, primeiro que tratam assim como se estivesse fazendo uma negociação de frutas e verduras, né, uma coisa assim, isso tem toda hora, como ele disse ali, mais ou menos nesses termos, tipo, a gente rouba, assalta, mata se for preciso a toda hora, a qualquer hora, isso não é problema, isso a gente encontra. E ali dizendo também, né, Lucas, que tinha que ser os carros mais valiosos, não é carro muito barato não. E esse brick significa que é um local onde podia fazer compra e venda, onde fazia o repasse, e aí ele cita ali a região de São Paulo, né, Lucas? Isso, André, mostra que essa quadrilha atuava não só no Rio Grande do Sul, roubava carro daqui, mas revendia principalmente fora do Rio Grande do Sul. Até porque aqui no estado tem um cerco muito grande aos desmanches, há um bom tempo já a polícia está em cima, então os criminosos clonam primeiro para tentar tirar o carro e revendem tanto o veículo quanto as peças em outros estados, como é o caso de São Paulo. E claro, André, tudo isso tem um custo. O custo para fazer a clonagem do veículo, o custo para levar esse veículo até outro estado e por isso que esses criminosos se referem que precisa ser um carro mais valioso, não ser qualquer veículo para valer a pena toda essa função de clonar, de levar e também o risco que eles corriam de serem presos em flagrante fazendo o roubo e também o transporte do carro, André. Vários áudios, várias interceptações foram feitas pela polícia que resultaram
nessa operação de hoje, com 4 presos nas ruas e um quinto atuando de dentro do presídio. 11 horas e 53 minutos, está aí o Lucas Abate. Estamos falando de uma operação feita hoje pela polícia, 4 presos e o quinto já estava preso, porque de dentro do escritório, do home office, da cadeia, ele fazia toda, né, dava todo o apoio, o suporte, né, digamos assim, fazia um serviço, não sei qual era o papel dele, mas talvez já de dentro da cadeia ele não podia agir muito, né, Gabi? Mas ele presta. Né, André? Não, eu digo no sentido de... Dava as ordens. Exatamente. Vai Quer saber, dizer, né? lá de dentro não consegue, no corpo a corpo, fazer, né, toda a negociação, enfim, mas dava um suporte importante lá de dentro, Gabi. E era isso que eu queria perguntar pro Lucas, se ele tem essa informação, se a cabeça, ou seja, quem gerenciava, quem pensava tudo, era esse apenado que está na prisão cumprindo pena, Lucas, e se esse áudio, por acaso, era dessa conversa com essa pessoa que está presa, com esse detento? Gabi, essas informações não foram divulgadas pela polícia, quem seria o líder desse grupo, e sim que esses 5 atuavam de maneira ordenada. Todos eles atuavam em todas as fases do processo, tanto no roubo do veículo, quanto no desmanche e no transporte desse carro. Alguns áudios interceptados eram de dentro da cadeia, outros eram de conversas com esses criminosos que estavam na rua. Agora, André e Gabi, a gente já tem feito aí nos últimos dias praticamente um dicionário da criminalidade, né? O cupincha, tem outros termos que a gente costuma ouvir em escuta, mas tem um que eu nunca tinha ouvido. E olha, depois a gente vai decifrar o que significa. A gente pode ouvir o áudio e depois a gente explica. Eu vi que tem um puxar ali, né? Olha aí. Tem o... Não é medo, né, chefe? O problema é que se tá no nome deles, o bagulho tudo certinho, dá problema, não adianta. Tem que ser carro bicho, não adianta, meu, pra fazer essas caminhadas aí não dá. Ah, tem que ser carro bicho, tem que ser carro bom. Bicho? E fazer essas caminhadas, digamos assim, deve ser o trabalho deles, né? Deve ser o assalto, né? Deve ser, para fazer essas caminhadas, aí não dá. O que seria essa caminhada, a tua dúvida, Lucas? Eu acho que é o carro bicho, não? Ou é o carro bicho? O carro bicho, André. E vamos lá, no caminhada tem razão, acertou. A caminhada é a função, é o esquema. É o trabalho. Levar, clonar, é o trabalho, é a função. Agora, carro bicho, André, nunca tinha ouvido falar, e olha que a gente acompanha bastante. E já descobriu? Isso. Significa, segundo a polícia, já vamos anotar no nosso dicionário aqui, significa o carro que já está pronto, digamos assim. Já foi roubado, já foi clonado. Já está com placa nova, já está com documento falsificado. Ou seja, tudo pronto, carro bicho. Já está no acabamento para ser entregue. Ser vendido. Já está para ser entregue para o cliente que encomendou. Ou seja, um carro que foi roubado, clonado, teve documentos falsificados, está tudo pronto para não levantar qualquer suspeita. Esse é o significado desse tal de carro bicho que a gente ouviu pela primeira vez agora. E é uma quadrilha, pelo que se percebe, Lucas, atuavam de mão armada, era assalto, ou seja, colocavam terror. Era violenta? Isso também eu tinha dúvida também. Será que tem essa informação, Lucas? Isso, atuavam com assalto à mão armada, naquele esquema que a gente conhece bem, normalmente atuando em duplas, abordando pessoas numa situação de distração, no momento que a pessoa não está prestando muito atenção no redor, acabam sendo surpreendidas pelos criminosos. Essa era a forma de atuação da quadrilha. A gente pode ouvir agora um trecho do delegado Rafael Lisch, que investigou o caso, investigou essa quadrilha, que nos dá mais detalhes da forma de atuação. A associação criminosa, os integrantes são investigados por esses crimes, né? Encomendas de roubo, adulteração de sinais identificadores, receptação qualificada, como se trata de um estabelecimento com fins comerciais, que é uma oficina mecânica de pintura e chapeação. A receptação é qualificada, porte legal de armas de fogo e associação criminosa armada. André, outro detalhe que é curioso nessa interceptação da polícia é que os criminosos tinham preocupação com quem estava preso. Não com o bem-estar, não se estava tranquilo, se poderia ficar muito tempo preso, mas sim, André, por medo de que o preso entregasse quem participava das ações, que fizesse o famoso X9. E olha só nesse áudio a preocupação que eles tinham. Olha só, será que tu não tem da onde tirar esse dinheiro?
que esse guri tá enlouquecido. Agora o advogado vem falar comigo que ele falou que vai dar nome, que ele não vai passar o Natal na cadeia. Eu não tô falando pra ti que tu tem que dar todo o dinheiro, mas arruma esses 10 mil, nós damos uma corridinha e paguemos vendemos o carro dele, vendemos a arma dele só pra te pagar. Tenta, tu tem um monte de cara amigo teu que tem dinheiro, tu faz uma coisa, por favor. Repete pra gente o que ela queria dizer com tudo isso aí, Lucas? Queria dizer que um dos presos, um dos membros da quadrilha que estava preso lá no final do ano passado, não queria passar o Natal na cadeia. E que por isso estaria disposto, André, a entregar os comparsas. E ela pede para outro membro para agilizar um dinheiro, provavelmente uma ajuda de custo para ele, para a família, para comprar, de certa forma, o silêncio dele e evitar que os outros membros fossem denunciados pelo próprio comparsa. Vejam só, amigos, né? Até determinado momento também. Agora, o telespectador chama a atenção aqui desse chamado carro-bicho, né? Porque seria aqui uma das possibilidades, porque é o processo de metamorfose, né? É de transformação. Ou seja, a partir do momento, né, que o chamado carro-bicho vai se transformando, né? E aí o carro, ele pronto para uso da criminalidade, é um carro que já foi roubado, já foi, né, feita toda a limpeza necessária, a troca de documentação, clonagem e tudo mais, aí o carro prontinho, né? Seria um processo de metamorfose, o que acontece muito no meio animal, né? Essa mudança, essa alteração, enfim, talvez por isso essa nomenclatura que nós não conhecíamos, e o Lucas conhece muito bem essa área policial também, é um termo que chamou a atenção. Agora, puxar, como aparece ali, né? Puxar é um dos termos, né, Lucas, que se diz, é a ação deles, né? Puxar significa cometer o crime. De fato, resumidamente, roubar. Seria isso, roubar. Né? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto desta operação. Como dissemos, 4 presos, um já estava no presídio. Esta operação que é pelo menos um ano, né, estava investigando. Atenção, gente, meio-dia em ponto. Depois de 20 dias, Lázaro Barbosa é capturado e está morto, Gabrielina. Ele está morto. Tá aí as imagens do momento em que foi feito praticamente o anúncio por volta de 9h30 da manhã. Ele sendo retirado, já estava morto aí, sendo retirado de dentro da viatura e colocado numa ambulância do SAMU. Imagina que ele estava já morto nessa hora. Esses detalhes ainda nós não temos, mas em seguida a comemoração dos policiais depois de 20 dias de uma intensa busca, 24 horas por dia, galera. São 270 policiais, né, André? A gente tem trazido esse número aí que estavam envolvidos nessa caçada ao Lázaro Barbosa. A gente colocou, claro, um efeito em cima da imagem, porque a imagem é um pouco forte, né, André? Né? Então, esse caso é exatamente o momento em que chega o corpo de Lázaro Barbosa, colocado dentro de uma ambulância, depois é levado até o departamento de médico legal, o IML, lá da região de Goiás. E agora, o principal fator da investigação é saber como que Lázaro chegou até 20 dias fugindo dessa forma. Quem é que estava o ajudando, André? Está ficando cada vez mais claro para as autoridades que ele tinha ajuda de pessoas. Lembrando que a semana passada nós mostramos aqui a prisão de 2 pessoas, né? Um fazendeiro e o caseiro. E aí se tem algumas informações porque alguém estava abrigando, porque ele estava, até mesmo, informações que a gente recebeu, André, da produção, é de que ele estava, por exemplo, com a barba feita, que ele estava bastante magro, mas estava com roupas limpas, ou seja, alguém estava ajudando Lázaro a fugir durante esses 20 dias e agora o papel da investigação é tentar identificar essas pessoas e tentar entender o motivo de tudo isso, André. Tem uma questão que coloca sempre em dúvida, né, Gabi? É porque muitas pessoas foram ao mesmo tempo obrigadas também a ajudá-lo, né? Então, até que ponto que estas pessoas ajudaram por dar uma cobertura, por estar associada a ele, não sei. Por medo de morrer, talvez, né? Exatamente, né? Exatamente, porque ele entrava nas residências, né, fazia o que queria e na hora de ir embora, né, ele já deixava recado também. Já deixava recado para essas pessoas, por quê? Porque ele queria garantir a segurança dele. E fazia diversas ameaças. E olha, ele é uma pessoa que tinha até conhecimentos emocionais. Porque o que ele fazia em muitos dos crimes dele, quando ele entrava nas residências com as famílias, mandava todo mundo tirar a roupa. Já para constranger todo mundo, já era a primeira atitude.
Né? Então, é isso tudo que vai ser investigado a partir de agora. Se de fato alguém dava apoio com consentimento ou se de fato as pessoas eram ameaçadas e tudo mais para poder garantir, né, a fuga dele, e conseguiu durante 20 dias se esconder muito bem da polícia, Gabi. Exatamente, André. Lembrando que essa caçada terminou por volta das 9h30 da manhã de hoje, quando então Lázaro foi capturado pelas equipes, né, pelos policiais que estão, como você disse, 24 horas, há 20 dias atrás, estavam atrás de pistas de Lázaro. Ele foi capturado por volta das 9h30 e na sequência já veio a informação de que ele havia morrido, André. Muito bem. Daqui a pouco trazemos outras informações. 12h e 3 minutos. Pode vir para mim, 9 graus é a temperatura nesse momento. A meteorologista Estael Cias já está aqui no estúdio. Em seguida, vamos trazer detalhes de como vai ser essa semana. Já choveu hoje, já teve neve hoje aqui no estado vizinho, mas daqui a pouco a gente vai conversar com a Estael Cias. E se prepare, porque a Estael já me disse que vem muito frio por aí. E agora atenção, porque este assunto é exclusivo. Mais um assunto exclusivo aqui do SBT, está circulando aqui no estado. Um novo tipo de droga, uma droga sintética, extremamente perigosa. Já se não bastasse todas as outras, mais essa. E olha só, não foi nada fácil, viu, identificar esta substância. A missão foi dada aos profissionais do Instituto Geral de Perícias. E o SBT conta agora, repito, com exclusividade, como foi o trabalho incansável do IGP para descobrir, afinal de contas, do que se tratava. Pulverizada, a droga é escondida onde menos se imagina. Está na sola do calçado, no sabão, no tubo da pasta de dente ou em um barbeador lacrado. É assim, camuflada, que a K4 já foi identificada em solo gaúcho. 36 selos estavam na mochila de um homem preso no centro de Porto Alegre em janeiro deste ano. A substância, até então desconhecida, veio para análise no Laboratório de Divisão de Química Forense, no Instituto Geral de Perícias, na capital. Essa é a primeira vez que essa nova droga foi identificada aqui no Rio Grande do Sul, e quem está por trás desse trabalho é a perita Bruna, aqui do Instituto Geral de Perícias. Bruna, conta pra gente como é que foi esse processo que levou em torno de 2 meses, né? Sim, esse processo foi um caso mais atípico, né? Levou um pouco mais de tempo para a gente conseguir liberar esse resultado. Em decorrência de se tratar de uma nova substância, a gente identificou um canabinoide sintético. Ele é uma substância que imita a maconha, né? Muitas vezes tem uma potência maior do que o próprio THC. Para descobrir do que se tratava, o material passou por essa máquina chamada de cromatógrafo. Aqui foi possível isolar o princípio ativo e depois cruzar os dados com uma biblioteca internacional. A gente faz todo um contato, né, com a Polícia Federal, então, ou até mesmo às vezes com outros estados, para ver se alguém já tem esse padrão analítico ou já conseguiu produzir o seu próprio padrão analítico. A droga é perigosa, tem alto poder alucinógeno, alerta a perita. São drogas perigosas justamente por essa maior potência, digamos assim, onde a dose recreativa, né, dos usuários normalmente é muito próxima da dose tóxica. E isso coloca em risco, com certeza, a vida deles também. As primeiras apreensões da K4 foram feitas em presídios paulistas. No primeiro trimestre, foram 266 casos. Em média, 3 apreensões por dia. O Ministério Público de São Paulo investiga o envolvimento da maior facção criminosa do país na produção e distribuição da nova droga. E por isso nós vamos ao vivo, direto com o Lucas Abate, que inclusive está com o delegado responsável por essa investigação, o delegado Carlos Vento, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, já conversava fora do ar aqui com o delegado Carlos sobre os desafios das autoridades a partir de agora, com essa primeira localização dessa droga, K4, que conhecida na polícia como a cannabis sintética, que imita e aumenta os efeitos que seria da maconha numa escala muito maior e também muito mais perigosa para o usuário. A gente conversa agora com o delegado Carlos Vente. Então, delegado, os desafios da polícia, do DENARC, agora encontrando mais uma droga
localizado no início desse ano, identificado agora pela primeira vez pelo Instituto Geral de Perícias. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, essa apreensão foi realizada em janeiro desse ano e a partir do laudo do IGP nós verificamos, né, essa nova droga. Fazendo um histórico, ela foi uma droga desenvolvida na década de 90 nos Estados Unidos por pesquisadores para combater doenças como HIV, câncer, esclerose, e acabaram usando para outras finalidades, né? Porque o efeito dela, como já foi mencionado anteriormente, é bem maior, é de 80 a 100 vezes maior, né? A parte do cérebro que recepciona essa substância, né? E esses químicos, né, eles muitas vezes desenvolvem essas drogas para burlar a legislação. A nossa lei de drogas, ela determina que para que seja considerado tráfico de drogas, as substâncias estejam previstas na portaria da Anvisa. Então, muitas vezes, em laboratório, eles mudam a estrutura dessas substâncias para poder fugir à legislação, né? Nesse caso específico, uma das substâncias encontradas, ela consta na portaria da Anvisa. Então, nesse caso, o indivíduo acabou sendo enquadrado no crime de tráfico de drogas, ele ainda permanece preso, né? É uma droga que ela vem em figurinhas, né? Muito parecida com LSD, e por isso é importante esse trabalho integrado da Polícia Civil com o IGP para a gente poder identificar essas substâncias novas e também esse trabalho integrado com os órgãos federais para que a gente possa atualizá-los e essas substâncias novas passem a constar nas listas, né? Então, a partir desses dados, nós estamos apurando, estamos fazendo um levantamento para saber como essa droga está chegando ao Estado, de que maneira ela está se disseminando no Estado, né, para poder fazer a prevenção e a repressão a esse tipo de drogas. Delegado, até um ponto curioso é que essa droga não estava em nenhuma lista, até foi difícil para o Instituto Geral de Perícias identificou a substância, mas não que era uma droga. Isso, sem esse trabalho, poderia passar, de certa forma, despercebido. Uma apreensão, nada fosse comprovado, o criminoso poderia ser solto tranquilamente. Lucas, na verdade, essa droga específica, uma das substâncias que faziam parte dessa droga está prevista na lista, né? Como eu disse, eles tentam manipular para tirar, mas essa especificamente, eu olhei o laudo, pelo menos uma substância, ela consta na lista. Então, nesse caso específico, sim, ele é enquadrado no crime de tráfico de drogas. Mas em casos que a gente verifica, a gente tem muitas drogas também, hoje em dia com a globalização desenvolvida em outros países, né, chegam, a gente não tem conhecimento e também não consta na lista. Então, imediatamente, também a gente já faz contato para que essa substância passe a constar na portaria da Anvisa e a conduta do indivíduo que seja pego com essa substância também passe a ser considerado crime de tráfico de drogas. Gabi? Pois André. Delegado, boa tarde para o senhor, é a Gabriela que está falando. Delegado, sobre essa ocorrência que foi onde se encontrou então essa droga, que até então não se imaginava do que se tratava, que ocorreu lá em janeiro, foi através de uma denúncia, foi de uma suspeita ou foi de uma abordagem de rotina? E como é que está, em que pé que está a investigação para se identificar se essa droga já existe, já está sendo comercializada em outros pontos aqui do estado? Na verdade, foi uma abordagem, né, no bairro Rubem Berta. O indivíduo estava com a mochila, tinha drogas na mochila. A princípio, pelas características, parecia ser figurinhas de LSD. E através do laudo do IGP, nós constatamos se tratar dessa droga nova, né? E a partir desses dados, agora a gente está fazendo um levantamento, como afirmei anteriormente, para poder identificar como essa droga está ingressando no estado e se há uma disseminação, porque, como eu disse, é recente e é o primeiro laudo que nos chega com informação da apreensão dessa droga. Então, é algo novo e, até o momento, nós não tínhamos maiores informações da circulação dessa droga no estado do Rio Grande do Sul. Vejam só. Delegado, tem várias perguntas, inclusive. Tem pergunta que chega de telespectador se ela já foi encontrada em alguma operação, em algo nesse sentido. O grau que ela vicia, né? Qual é o poder, né, de viciar, se ela tem cheiro, como ela é ativada, porque aparece ali um spray, e também onde é produzida. São perguntas assim que muita gente nos perguntando. Então, acho que a primeira delas, se ela a polícia já teve algum contato, se isso está circulando por onde aqui no estado. Acho que é a primeira questão que a gente podia tentar responder.
Não, André, exatamente. Ela circulava, a gente tinha informação da circulação dela no estado de São Paulo, principalmente nos presídios, né? Presidente Prudente. E aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei, é o primeiro laudo que chega ao nosso conhecimento dessa droga. Então, a gente não tem informação da apreensão dela em outras operações, né? Ela é produzida no formato de figurinhas, colocam ela num papelote, né? E essa figurinha, ela ou pode ser colocada na boca direto, né, para derreter com a saliva, ou muitas vezes ela é colocada num fumo normal, num cigarro normal. Nossa. A substância mistura ao fumo normal e acaba dando esse efeito. Como eu disse, é um canabinoide sintético, não tem nada a ver com a maconha, né? A gente fala vulgarmente que é uma maconha sintética, embora as estruturas moleculares sejam bem distintas, né? Mas é uma droga extremamente perigosa, principalmente porque ela é feita muitas vezes em laboratórios clandestinos, com pessoas sem a técnica de fazer essa substância, e qualquer produto colocado a mais pode causar morte, como foi o caso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tivemos algumas mortes vinculadas ao uso dessa droga. Ela traz também diversos efeitos colaterais, como pode dar sangramento na urina, sangramento na tosse, sangramento na gengiva, nas narinas, né? É uma droga extremamente perigosa, né? Então, assim, a partir de agora nós estamos atentos aí para verificar se essa droga, se esses traficantes insistirão em trazer essa droga para o Estado e se irá aumentar a circulação dessa droga no Estado. Mas, como eu afirmei anteriormente, esse é o primeiro laudo que chega ao nosso conhecimento a respeito dessa droga no Rio Grande do Sul. Gabi, eu só deixa rapidamente, claro. 12h e 14 minutos, para quem está chegando agora, o SBT acompanhou com exclusividade a descoberta desta droga. É uma droga sintética e percebam pelas imagens que ela pode ser escondida ali em diversos locais, até dentro de pasta de dente, né? Ali aparece dentro do tênis, enfim, de diversos locais. É uma droga nova, é uma droga que a polícia está muito atenta, porque ela foi o Instituto Geral de Perícias fez uma avaliação, um acompanhamento, acompanhamos com exclusividade, isso é chamada K4, e que está na mira aí da polícia aqui do Rio Grande do Sul, principalmente depois de todo esse resultado da investigação, Gabi. Isso, delegado, eu queria mais uma questão que é o seguinte, o senhor falava sobre os perigos, né, para a saúde dessa droga, lembrando que em 2018 se registrou a morte de um jovem de 17 anos com uma droga muito semelhante a essa. Eu queria saber, delegado, se o senhor já trouxe a informação que as investigações são muito novas, estão iniciando agora pela chegada recente dessa droga aqui ao Estado, mas que em São Paulo, por exemplo, essa droga está muito disseminada dentro das penitenciárias. Se tem também uma informação ou a investigação também vai ser feita dentro das penitenciárias aqui do Estado, delegado? Todas as drogas que são apreendidas nas unidades prisionais do Estado, elas são remetidas aqui para o DENARC, né? E uma parte dela é encaminhada para o IGP para verificar o tipo de substância. E aí, como eu afirmei anteriormente, este é o primeiro laudo, então não há ainda informação do uso dela nas casas prisionais. Como eu disse, toda droga apreendida em casa prisional do Rio Grande do Sul vem para o DENARC, né? Então, como eu falei, vamos monitorar a partir desse laudo, né? É o primeiro caso, né? E estamos atentos para a situação dessa droga, tá? Mas respondendo à pergunta, não, nós não temos informação aqui no Rio Grande do Sul nas casas prisionais, até o momento não foram apreendidas substâncias com essas características e chegando a alguma substância que o IGP aponte que se trate de canabinoide sintético, certamente ajudará nas investigações. Bom, eu acho que para a gente encerrar, Lucas, não sei que o Lucas tenha mais alguma questão, mas eu acho que é bem importante, delegado, se o senhor puder, assim, chamar a atenção, que é importante que todos fiquem atentos, seja na escola, porque vejam que essa droga, ela se esconde muito facilmente, né, delegado? Não sei se o senhor pudesse orientar para que todos ficassem mais atentos ainda com relação a esse tipo de droga, que o senhor poderia orientar todos nós? André, assim, na verdade, a gente sempre orienta em relação a todos os tipos de drogas de uso proibido, né? Por todos os efeitos e os males à saúde e à própria família que elas fazem, né? Muitas vezes não é só a questão da saúde, muitas vezes destrói famílias, né?
E muitas vezes pais, mães, tios acabam ficando indiferentes quando vê um vizinho, quando vê um conhecido usando essas drogas, porque acha que não vai chegar na nossa casa, né? E muitas vezes acaba chegando. Então sempre peço que os familiares fiquem atentos para evitar que essas drogas cheguem aos seus entes queridos. A maconha, muitas pessoas acham que não tem maiores problemas, mas é uma droga já comprovada que causa ansiedade, causa depressão. Essas drogas sintéticas têm efeitos ainda maiores, como eu falei, sangramentos, hemorragias, né? Então é importante que fique atento, que conscientize seus familiares, crianças. E a gente sempre coloca à disposição o nosso 08000. Eu sempre digo que vocês da imprensa são grandes parceiros, um elo importante entre a polícia e a sociedade. E aquelas pessoas que não concordem com essas práticas criminosas, que têm informações, podem ligar para o nosso 08000 518 518. A ligação é anônima, a pessoa não precisa se identificar e com base nessas informações nós iremos apurar os dados e muitas vezes a gente consegue resultados bem exitosos com base nessas informações que a população de bem acaba nos passando. Tá certo. Delegado Bento, obrigado e estamos aí sempre à disposição. Lucas, ok? Obrigado, Lucas Abate. Obrigado, tá bom aí. trabalho. Vamos ficar todos de olho, né? Todos de olho nesta droga que foi descoberta e confirmada circulando, maconha sintética altamente perigosa e prejudicial ao organismo. 12h19, atenção, o Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente, junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe, então, as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, defender os médicos é defender a saúde. E atenção, foi preso hoje de manhã, coloca a sirene, um técnico de canoagem. Por que ele foi preso? Por suspeita de abuso sexual. Ele é acusado de assediar uma criança de 11 anos. A prisão foi durante uma operação policial em Guaíba, aqui na região metropolitana. Sobre esta investigação, nós vamos conversar agora com o delegado Mário Souza. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, mais uma vez, obrigado por nos atender, delegado. Oi, André, escuto bem, sim. Bom dia para ti, para Gabriela, para toda a equipe do SBT e todo mundo que nos assiste. Bom dia a todos. Muito bem, delegado, explique para a gente o que aconteceu, o que levou à prisão deste homem que já vinha sendo investigado há algum tempo, né, delegado? É um caso bem sensível, né, podemos dizer assim, porque envolve uma criança, né, e é um contexto muito difícil, porque essa investigação ela começou na Delegacia de Polícia de Eldorado, com o delegado Guilherme e a sua equipe, aqui da nossa região, partindo de uma situação que o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, encaminhou às autoridades sobre uma situação criminosa envolvendo um professor, né, um instrutor de um esporte e uma aluna, uma criança. A partir da chegada dessas informações, a Polícia Civil aqui da região metropolitana começou a investigar a possibilidade de crime e comprovou pelas investigações crime de estupro contra uma criança de 12 anos. Nesse contexto aí, infelizmente, né, porque eu digo infelizmente porque as crianças, os pais, nós sabemos disso, deixam as crianças com professores, com outras pessoas, né, de confiança, que nós imaginamos que elas sejam de confiança, enfim. E quando acontece uma coisa nesse sentido, ainda mais um abuso sexual, é muito duro, né? É muito complicado, é a possibilidade, aí, segundo os estudiosos, aí, psicólogos, psiquiatras, uma possibilidade de causar um dano muito grave à criança. E se tem ideia, delegado, desde quando ele vinha praticando esses crimes, se com outras crianças também? Depois a Gabi tem uma pergunta para o senhor. A gente, o que eu posso falar aqui, né, detalhadamente, são situações que não comprometam, né, que não possibilitem ou que dificultem a identificação de quem é a criança, né, para proteger ela.
mas o que eu posso dizer é que sim, pela investigação, se valendo desse contexto de professor, e pelo que nos informaram, ele teria um certo grau de reconhecimento dentro da atividade da canoagem, do remo, enfim. Ele não só dava aula nesse local de Eldorado do Sul, como em tese ele circulava por outros locais. E essa situação dessa criança específica, que já está comprovada segundo a investigação, se deu em Eldorado do Sul, né, na prática do esporte, aquela aproximação, e a partir disso o cometimento do crime. O que nós estamos fazendo agora é apurando se outras crianças foram vítimas. E até o momento temos fortes indícios de que uma outra criança tenha sido vítima da mesma pessoa. O que eu queria dizer também, que é importante falar, André, é que os pais têm que estar atentos a esse tipo de situação, né, que envolve essa proximidade. Obviamente que quem trabalha com crianças são pessoas de grande dedicação, mas infelizmente criminoso tem todas as searas e todas as profissões. Tem que estar atento e qualquer situação informar sempre a polícia, né, ou as autoridades, enfim, nesse caso foi administrativo pelo COB, que as providências vão ser tomadas. E por último, dessa primeira participação, eu queria dizer o seguinte: embora nós temos uma outra criança que está com fortes indícios de ter sido também vítima de crime, e talvez outras ainda que possam aparecer, porque a gente não sabe a amplitude disso, eu determinei ao delegado Dil que imediatamente fizesse, né, o que a gente chama de corte operacional, que era a imediata prisão desse homem. Por quê? Se nós esperássemos um pouco mais para tentar identificar outras vítimas, ele poderia estar fazendo novas vítimas. Então esse risco a gente não podia correr e por isso ele foi preso relativo a esse caso e está preso pela Polícia Civil. Gabi. Delegado, inclusive a gente tem até o documento, né, do Comitê Olímpico Brasileiro falando sobre a suspensão por 10 anos do trabalho, da execução dele em qualquer motivo, qualquer área que envolva a canoagem. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais de detalhes. Eu sei que o senhor não pode, imagina, a gente nem tem esse interesse também de expor nada sobre as vítimas, coisa mais horrorosa essa situação. Mas, delegado, isso era uma aula privada? Como é que funcionavam? Esses abusos teriam ocorrido durante essas aulas? Eram aulas diárias? Como é que era isso? O que a gente pode falar é o seguinte, né? Em tese, como pelo que nos foi informado, ele tinha um certo grau de reconhecimento nesse esporte, então ele trabalhava em locais com certa, podemos dizer assim, credibilidade no ensino daquele esporte. Nesse contexto, pessoas procuravam, né, aquele local para fazer o esporte em um nível mais elevado, né, um nível de conhecimento oportuno, né? E tinham ali, talvez, algumas das crianças, o sonho de tornar atletas olímpicos no futuro, e tinham ali a atividade esportiva desde cedo. O problema todo se deu nisso. Nesse contexto das crianças muito novas, 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, 11 anos, envolvidos, elas são presas fáceis para um eventual criminoso, predador, né, que possa cometer um abuso contra a criança. Então, é claro que, como tu perguntou, Gabriela, sem dúvida alguma, nesse contexto das aulas, é ali que pode ter sido a aproximação, isso não resta dúvida. A investigação já mostrou isso, tanto que o COB afastou ele por 10 anos por causa disso. Não pode, naquele momento ali de confiança da sociedade, de confiança dos pais, enfim, que deixam a criança ali para aprender esse esporte olímpico, ter esse tipo de abuso. Então, certamente, pode ter acontecido, sim, nas aulas, esses primeiros contatos, e a partir daí até consumar os atos. Deixando claro, né, é uma criança. A primeira situação teria havido com 12 anos. Nossa. Então, é uma situação gravíssima, né, muito importante e muito grave, e os pais devem ter muito cuidado e muita atenção, né, sempre mantendo um diálogo importante para que diminua os riscos desse tipo de coisa acontecer. Ele confessou alguma coisa hoje na prisão, delegado? O depoimento dele ainda está sob sigilo, porque aconteceu faz pouco essa ação. Ainda está, a equipe está trabalhando nos documentos, então nós não temos ainda esses retornos mais efetivos, isso vai ser mais no fim do dia ou amanhã, mas ele foi preso no momento da prisão, ele permaneceu em silêncio. Depois, agora, está andando, né, está desenvolvendo os trâmites policiais. Nós vamos daqui a pouco ter as informações de como foi, mas no momento da prisão ficou em silêncio
e é uma situação, como eu disse no início, de muita gravidade aqui no nosso estado, na região metropolitana e capital, porque ele circulava, pelo que nos contaram, ele circulava nessas regiões, era um professor com credibilidade, então os pais têm que estar atentos e se desconferem de algo, hoje é um dia para conversar com seus filhos, se algo aconteceu, não tem que ter vergonha, tem que procurar a polícia, que o atendimento necessário que o Estado vai proporcionar, psicológico, enfim, e nós vamos responsabilizar esse homem se ele fez mais algum abuso. Delegado Mário Souza, estamos conversando com o delegado Mário Souza, responsável pela operação que aconteceu hoje de manhã. A gente está vendo aí as imagens, um profissional conhecido, né? E justamente por isso, né, por ter títulos, reconhecido profissionalmente no esporte de canoagem, pois ele foi preso hoje de manhã, acusado de ter abusado de crianças, não sei se uma criança específica, mas há outras já na investigação da polícia e, portanto, nós estamos tratando deste caso com o delegado, há muitas coisas ainda que não podem ser reveladas, mas o que eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente, primeira coisa, delegado, é reforçar, né, para os pais que levam seus filhos, qual é a reação que tem uma criança, né, que sofre, que passa por uma situação como essa. Em segundo lugar, por quais cidades ele passou? Quer dizer, é importante, porque eu sei que ele teve em outras cidades próximas, né, dando aulas. É importante que os pais também fiquem atentos e procurem, de fato, a polícia para ajudar, colaborar nessa investigação, delegado. André, excelente as tuas perguntas e de muito interesse público, né? Em relação a quais as reações, quais os sinais, quais os sintomas, né, que a criança pode demonstrar quando ela tem está como vítima de uma situação dessas. Eu vou falar para vocês a nível da Polícia Civil, das nossas práticas, certo. Porque os responsáveis mais técnicos sobre isso são, obviamente, os psicólogos, psiquiatras, enfim, mas o que eu vou te falar são coisas que eles nos falam e nos orientam. E o senhor tem autoridade para isso, logicamente. Para que nós possamos identificar isso e passar para o público. Então, exemplo, a regra de ouro, poderia dizer assim, qualquer variação na conduta, na rotina daquela criança, variação importante, ou seja, se a criança começar a, por algum motivo, mudar sua conduta de uma forma que salte aos olhos dos pais, algo está acontecendo, não resta dúvida. Pode ser que não seja o crime, mas algo está acontecendo. Por exemplo, medo de ir a tal local, onde sempre está tal pessoa. É um indício, parece simples, né? Mas é um indício. São coisas assim, a criança mudou a rotina dela, tem que abrir os olhos, descobrir aonde ela mudou e por que ela mudou. Passou a usar, por exemplo, algum adereço, alguma coisa, ou se preocupar com algo que não se preocupava numa idade tenra, como 11, 10 anos de idade. Algo também tem que ser verificado do que está acontecendo, né? Então, a regra de ouro é mudança na conduta da criança, e os pais vão perceber isso, porque são mudanças claras, né? Até porque a criança não sabe mentir, né? Ela consegue omitir, coitada, quando está sob pressão, mas mentir é muito difícil. Houve uma mudança na rotina, atenção que algo pode estar acontecendo. Tá certo. Tá? E a segunda coisa que tu perguntou em relação às cidades, é capital e metropolitana, esse raio aqui de Guaíba, Eldorado, Porto Alegre, talvez um pouco mais para o lado de Canoas, enfim, mas as cidades da metropolitana e da capital, houve, essa pessoa circulava, né, e sempre no contexto das aulas, pelo que foi informado na investigação, inclusive informado pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, é nesse contexto de aula. Né? Então, quem teve os filhos nesse tipo de aula tem que dar fazer uma verificação, obviamente, com suas crianças, com muito cuidado, para que, se houve alguma coisa, a polícia seja informada e essa pessoa seja estabilizada e a criança procure seu atendimento. Delegado Mário Souza, obrigado mais uma vez, aí, parabéns pelo trabalho e importante aí esses esclarecimentos. Que coisa impressionante, gente, que coisa impressionante. Olha, meio-dia, 32 minutos agora, depois de 20 dias, coloca a sirene da polícia, porque depois de 20 dias, Gabelerina, Lázaro Barbosa foi capturado agora de manhã e numa troca de tiros não se sabe ainda em que circunstâncias está morto.
Grande repercussão porque 20 dias que, olha, foi mais de 200, fala-se 270 policiais, né, Gabi, a procura dele. Uma caçada, uma das maiores caçadas a um criminoso aqui no Brasil, né, André? Isso virou notícia internacional, inclusive. Pois é, essa operação ocorreu hoje pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, quando se fez um cerco e aí se verificou que Lázaro estava na mira dos policiais. A gente não tem detalhes de como foi essa troca de tiros, como foi essa abordagem. O fato é que Lázaro Barbosa está morto e capturado, e depois saiu a notícia de que ele estava ferido no primeiro momento e depois a confirmação que ele havia morrido. Então agora muita confusão ainda lá em frente ao Departamento de Médico Legal. Vamos ouvir então as informações ao vivo, né, André? Isso aí, direto lá com o SBT Brasília. Eu moro perto da próxima cidade eclética. Quando o senhor viu que ventilou-se essa notícia, como é que o senhor ficou? Assustado. Bastante assustado. Muito. Quando o cachorro latia, eu já ficava assustado. Já pensava, pode ser Lázaro? Pode ser Lázaro. Ficar assustado. Agora deu um alívio, né? Deu um alívio. Deixa eu conversar com outras pessoas aqui Paulo também. Vitor, Você é morador aqui da região? Sou morador aqui da região. Ficou assustado com essa questão do Lázaro? Demais da conta. Eu sou corretor imóvel, você entendeu? Trabalho na chácara, vendo chácara, fazenda, casa. E os clientes, todo mundo com medo de sair para visitar. A gente está ao vivo agora no SBT Brasília, com o Felipe Malta, para todo o Brasil. Me fala uma coisa, inclusive transmissão no SBT, o senhor falou para mim, Rio Grande do Sul também. que nesse período de 20 dias, o pessoal não quis comprar chácara. Os donos de chácara ligando, vem pegar minha chácara para vender, minha fazenda, e eu vou nada, entendeu? Todo mundo espantado, tá entendendo? Com medo do Lázaro, com medo dessa situação aí, porque abalou a cidade, abalou o Brasil, abalou todo mundo. E agora está aliviado? Graças a Deus, né? Espera voltar a vender os imóveis de novo, as chácaras? Isso, vender a chácara de novo agora e esperar os clientes, né? Seu nome? Rogério Leandro. Rogério, obrigado pela atenção. Chega aqui, gente. Deixa eu começar aqui. Ficou assustado com essa questão do Lázaro, irmão? Muito assustado, né? Porque, inclusive, eu cheguei aqui, tem o quê? 1 ano que eu estou na região e aconteceu uma coisa dessa aqui, né? Inclusive, na última chácara que ele foi e roubou o carro, eu já trabalhei nela. Você já trabalhou nessa chácara? Trabalhei, onde é que ele roubou o carro e queimou no meio da avenida. Eu trabalhei nessa chácara. Sempre em contato, sempre conhecia ou já ouviu falar de lá? Nunca vi falar. Aí... Mais aliviado agora? Graças a Deus, muito aliviado. Tá aí, Malta. Essa é a repercussão, né? Dessa questão da captura e morte do bandido mais procurado do Brasil, serial killer Tá aí, portanto, Lázaro Barbosa de Souza. Como a gente mostrou, nosso colega Tatuzinho, que está falando para o Felipe Malta, que apresenta o jornal do SBT lá em Brasília, é a repercussão, a prisão e morte, né, de Lázaro Barbosa na manhã de hoje, que aconteceu lá pertinho de Brasília, no Distrito Federal. Mas daqui a pouco a gente volta com outras informações e a repercussão deste caso. E atenção, porque teve um acidente em Gravataí, câmeras mostram uma colisão entre um carro e um ônibus, não é mesmo, Gabi? Olha a batida aí, meu Deus do céu. Foi tudo tão rápido, né, André? E chovia, né? Sábado choveu praticamente o dia todo aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi lá em Gravataí, foi bem no centro lá da cidade. A gente entrou em contato com a empresa de ônibus para saber o que teria acontecido e tal, porque no momento dessa colisão tinham 2 passageiros no transporte coletivo e, por sorte, ninguém se feriu. Já essa mulher... Aliás, tinha uma mulher dirigindo este veículo, essa caminhonete, uma senhora de 62 anos, que ela precisou ser levada pelo SAMU ao Hospital Dom João Becker. Mas realmente, olha, questão de segundos, olha só, veio o carro a 1000 ali, de repente não parou, não freou e entrou com tudo neste ônibus. A gente tem a informação, então, que essa senhora que dirigia esse veículo que foi encaminhada para atendimento médico e as pessoas que estavam dentro do ônibus do transporte coletivo não se feriram, André. Esse acidente foi no sábado e eu lembro que na sexta-feira, Gabi, acho que foi na sexta, quinta ou sexta, a gente mostrou um acidente aqui, inclusive, né, eu falei e pedi para as pessoas muita atenção. Segura só a imagem um pouquinho, depois eu chamo essa imagem aí. Por que eu estou falando isso, Gabi? Porque a gente chamou muita atenção das pessoas nos dias de hoje, essa correria, a pandemia. As pessoas têm um motorista, tem que ter muito cuidado. Nos cruzamentos, é a preferencial minha, é o sinal aberto. Tem que ter cuidado sempre, não querendo julgar, não estou fazendo isso, porque no caso de Caxias, não é isso que eu estou fazendo. Apenas pedir para que as pessoas redobrem os cuidados. O que aconteceu na sexta-feira, exatamente o meio-dia? Uma Kombi escolar estava indo buscando os alunos do colégio, nessa esquina lá de Caxias do Sul,
Um carro bateu, que estaria furando o sinal vermelho, a van escolar virou e foi projetado para fora um garoto de 16 anos, Gabi. 16 anos que morreu, a mãe estava em Santa Catarina, foi chamada às pressas. Dentro da van estava junto o irmão dele, gêmeo, e um outro irmão menor de 13 anos. Estavam voltando para casa porque o pai dele já tinha morrido quando eles tinham 3 anos, num acidente de carro também. Então, olha só essa tragédia. Num cruzamento, não estava assim numa alta velocidade, mas a velocidade suficiente para provocar esse acidente. Não se sabe em que condições ele foi projetado para fora e ali a gente escondeu ali, porque é lamentável. Ou seja, num cruzamento também. Então, o pedido que a gente faz, Gabi, cada vez mais, as pessoas tenham cuidado, sim, a preferencial é sua, a sinaleira está aberta, mas a gente precisa ter muita atenção, porque uma simples, né? Parece uma batida simples, mas neste caso aí, olha o que aconteceu. Teve o caso que nós mostramos aí da chuva, lá em Gravataí. Coloca a imagem de Gravataí. Também poderia ter acontecido uma tragédia, né? Por questão de metros, poderia ter acontecido também uma tragédia. Então, mais o pedido que as pessoas tenham, por favor, muito cuidado e muita atenção, redobrado quando estamos aí com as mãos no volante, né? E claro que o pedestre também é importante se cuidar bastante. Lamentável isso, muito triste, a gente lamenta muito. Foi enterrado no sábado, né? No sábado foi a cremação do jovem lá de Caxias, 16 Lucas. anos. Não, lamentável o que aconteceu. Gabi. Nesse caso, assim, de Caxias do Sul, o nome da vítima, esse jovem de 16 anos, Lucas Perissari Jordani. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, né, André, nessa situação horrorosa, esse acidente de trânsito aí, uma tragédia novamente para essa família, como você mesmo disse, quando eles tinham 3 anos, e são gêmeos, né? 16 anos. Perderam o pai num acidente de trânsito. E aí, novamente, isso acontece agora, mais uma tragédia na família, sendo que os 2 irmãos também estavam dentro da van escolar e viveram tudo isso novamente. Que coisa mais triste. Olha, fica o nosso abraço, nosso consolo a essa mãe, a essa família, por essa perda horrorosa nesse acidente de trânsito que foi registrado na sexta-feira aqui em Caxias do Sul. E agora a polícia está investigando, André, qual dos motoristas ultrapassou o sinal vermelho para provocar esse acidente. A escola onde o menino estudava prestou homenagens nas redes sociais, flores aí foram deixadas nesse local do acidente e, como você também já trouxe a informação, o corpo dele foi cremado no fim da tarde de sábado no Memorial São José, lá em Caxias do Sul. Esse cruzamento aí, ele não tinha sinaleira, fazia pouco tempo que estava com sinal. E também vai ser investigado questão de usar ou não cinto de segurança, se estava ou não usando, se foi projetado, se a janela estava aberta, enfim. O que se tem é a morte desse menino aí de 16 anos, lamentável. Faltando 20 minutos para 1h da tarde, olha só, vamos mudar de assunto. Faltando 20 para 1, 9 graus é a temperatura. Em seguida, a Estael vai falar do frio que está vindo por aí e neve também. Deixa eu fazer uma pergunta, você já ouviu falar em imposto solidário? É uma alternativa para ajudar entidades que sobrevivem de doações. Em Santa Maria, região central aqui do estado, os contribuintes fazem o bem ao quitar as contas com a Receita Federal. Interessante, né? Veja aí na reportagem. Seja solidário com quem precisa. Você sabia que é possível contribuir com entidades assistenciais de Santa Maria e estar com a declaração do Imposto de Renda em dia? Pois é, a Adriana explica. Depois que você paga o DARF, tudo direitinho, você vem ali na página da prefeitura, né, e vai indicar a instituição, o projeto que você quer contribuir. Além da pessoa física, empresas também podem destinar até 3% do imposto de renda devido para instituições que trabalham com crianças, adolescentes e idosos. É isso em qualquer município. Mas é preciso estar atento aos prazos e orientações. Se a pessoa faz durante o ano calendário, o prazo até o último dia bancário daquele ano, que é um depósito que ela tem que fazer. Se ela faz através da declaração do imposto de renda, até o último dia do prazo de entrega do imposto de renda. Em 2021, a campanha do Imposto Solidário arrecadou mais de 2 milhões ao município, mas o valor ainda está distante do potencial da cidade, que é de 26 milhões de reais. Cada doação é importante. É um alento que transforma a vida de quem precisa. É o caso do Murilo. Há 5 anos, ele frequenta a PAI para melhorar o desenvolvimento psicomotor. Ele chegou aqui, ele não falava nada, não andava.
graças aos exercícios que as moças que fazem com o Matheus, e agora ele fala, ele é uma criança bem sadia e hiperativo, adora fazer arte. Em 12 anos, desde que a campanha Imposto Solidário começou, a APAE de Santa Maria já construiu novos espaços para atendimento e também comprou aparelhos, além do esforço de voluntários da entidade para estimular mais doações. Agora você já sabe. Na próxima declaração do Imposto de Renda, contribua e faça assim o bem. Muito bem, muito bem. Excelente exemplo aí vindo de Santa Maria. 9 graus é a temperatura. Não, eu ainda não sou ministro, não, do STF. É porque tá frio mesmo, muito frio. Aliás, vem mais frio por aí. Estelcias. Só de imaginar o frio lá fora, a gente fica com muito frio. Tudo bom, Estel? Boa tarde. Tudo bem. Olha, também tô com as mãos geladas aqui, porque realmente o frio hoje veio forte e vai piorar, André. Pois é, vai aumentar piorar o frio e nós vamos ter dias de frio. Exatamente. Né? Olha, até a quarta-feira se preparem para sentir muito frio. E hoje nós tivemos aqui belas imagens lá de São José dos Ausentes. A imagem do frio, né? Essa imagem aí, só do a frio. imagem. E São José dos Ausentes, né? Uma das regiões mais altas do Rio Grande do Sul. Nós tivemos hoje precipitação invernal lá, chuva congelada, o que significa que realmente a atmosfera está muito gelada e junto com a chuva trouxe aí essa ocorrência. Lá em Bom Jesus a temperatura chegou a 0 hoje cedo, a chuva não chegou a acontecer, mas eu vejo, o céu estava um tempo bem fechado também e muita sensação de frio. O interessante, André, é que nós teremos aí ainda durante toda esta segunda-feira, ainda na terça-feira, o ar polar se intensificando, é isso mesmo, quer dizer, intensificando. Onde aparecer sol não adianta para nada. Não, é luz de geladeira mesmo, não esquenta, não ajuda em nada. Então, nós teremos um cenário de intensificação da massa de ar polar. A parte mais forte dela ainda não chegou, André. Tá frio, tá gelado, já teve chuva congelada aqui, já teve neve lá em Santa Catarina e a parte mais forte desse sistema ainda não chegou. E mais, nós temos um outro agravante. Vamos falar só um pouquinho rapidinho aqui dos tipos de precipitação. A chuva congelada, a neve, né? Quando o floco de neve sai de dentro da nuvem formadinho, com temperatura abaixo de 0 e chega mantendo suas características até a superfície. Aí é necessário que toda a camada da atmosfera esteja muito fria. Chuva congelada que aconteceu lá em São José dos Ausentes, o floco de neve se forma na nuvem, derrete ao passar por uma região de ar um pouquinho mais quente assim, a temperatura positiva. Depois encontra o ar gelado, congela de novo e chega às vezes uma característica de granizo ou mesmo aquela precipitação um pouquinho mais grossa que não chega a ser a ocorrência de neve. E a chuva congelante que não acontece aqui é uma situação em que sai o floco de neve da nuvem, encontra uma camada mais longa de temperatura um pouco mais alta e quando encontra nas superfícies congela e aí representa grande risco, não é comum acontecer aqui no Rio Grande do Sul. O que nós teremos entre hoje e amanhã é essas condições aqui, para neve e chuva congelada que pode acontecer não só lá em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, nos Aparados, mas também em pontos da Serra Sudeste no sul do Brasil. E já explico, vou pedir, isso mesmo, está aqui um mapa mostrando que nós temos hoje um ciclone que está atuando no Uruguai, já teve rajadas de 100 km por hora, ali na região leste e sul do Uruguai. Este ciclone ele vai avançar a sudeste amanhã do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o mapa de previsão para amanhã, toda essa área circular aqui mostra esse ciclone. E o interessante é que nós temos toda essa região com ar congelante, ar gelado e o ciclone girando o vento e jogando umidade para cá. Por isso que se mantém as condições de neve, André, para amanhã. E além disso, o ciclone vai trazer vento forte. Amanhã a gente vai ter um dia ventoso, com sensação térmica muito baixa. Com frio Porto Alegre, Costa Doce, litoral sul gaúcho, inclusive tem mar agitado aí na quarta e na quinta-feira, então esse ciclone vai potencializar e manter a condição aqui nessas manchinhas em azul, que é a previsão das áreas que tem possibilidade de neve, não aparece aqui no mapa, mas falo também destas áreas do sul amanhã, especialmente justamente como consequência do ciclone. Vamos avançando, o próximo mapa também a gente mostra aqui outro mapa de previsão também confirmando aqui uma condição maior nessas regiões.
hoje, amanhã e talvez ainda na quarta de madrugada tenha essa condição, justamente porque o ciclone vai continuar jogando umidade. Mas esse é outro, não é aquele que veio esses dias, aquele já foi embora. Já foi embora, não. É um outro que se formou. É um outro ciclone intenso e que vai trazer a umidade, a chuva, que pode trazer a ocorrência de neve. E interessante, com essa condição de umidade mais no leste, o interior é seco, aqui o interior do estado vai ficar com tempo firme, temperatura muito baixa. Se preparem para quarta-feira, é o dia que nós devemos ter marcas mais baixas de temperatura. Toda essa área lilás é marcas abaixo de zero. Isso aqui é o começo da quarta-feira e tem alerta para geada justamente aqui, ó, no interior. Geada que pode ser forte a severa, com danos, infelizmente, ao setor agrícola. Então, toda a região aqui que vai de São Gabriel até São Borja, São Luís Gonzaga, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Quaraí, Santana do Livramento, toda essa região da metade oeste vai ter ar muito seco e muito gelado na quarta-feira. E aí, outro fenômeno de inverno, que é a geada, que pode ser forte aqui nessas regiões. Enquanto que aqui tem umidade e aí isso acaba inibindo a condição de geada. Até quando vai esse frio? Assim, porque geralmente vem por um período e aí depois alivia um pouco, né? Isso. Começa a aliviar ali na quinta-feira. Na quinta-feira que alivia. O dia de sensação de frio, de sensação térmica mais baixa será amanhã em razão do vento e da chuva trazida pelo ciclone. Olha aí, ó, Caxias então, do se Sul. hoje está frio, amanhã a sensação de frio, a necessidade de agasalho, é um frio que maltrata, viu, André? A gente fala assim do frio, fala da neve, mas realmente muita gente precisando, então assim Caxias, céu com muitas nuvens, né? Céu com muitas nuvens, tem reforço das nuvens aí ao longo da terça-feira, bastante vento também amanhã em Caxias do Sul, então com sensação de frio mais forte. O interessante é que hoje à tarde a temperatura lá vai ficar em torno de 5, 6 graus. Não espera que a temperatura vá subir, aliás, em boa parte do estado hoje a temperatura à tarde vai ficar muito baixa. Vai ser tipo assim, o sol é que nem lâmpada de geladeira, né? Exatamente. Clareia, mas não esquenta. Não esquenta. Tempo firme hoje mais no interior mesmo, as áreas do leste e a região da serra seguem aí com a umidade, aqui mesmo na Grande Porto Alegre com nuvens, o que acaba dificultando mesmo a elevação da temperatura à tarde. Muito bem, esse é o Rio Grande do Sul. E aqui temos aqui a imagem de satélite aqui mostrando justamente a frente fria já se afastou, já está aqui em Santa Catarina, Paraná, mas a gente tem aqui, ó, o ciclone bem bonitinho, bem configurado, bonitinho para meteorologista ver, né? Bem configurado aqui com toda essa nebulosidade girando em torno do ciclone que vai avançar amanhã, trazendo mais nuvens para cá. Nos vemos quando, Estael? Quinta-feira, congelante. Até lá, então. Obrigado, Estael Cias. Então, se prepare, muito frio. Até lá. Gente, olha só, 12:49. Agora, tem coisa melhor do que ouvir música o tempo inteiro, sem parar. A operadora TIM está com uma novidade, que é isso mesmo, a música não para. Agora, no TIM Pré-Top, você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher e para explorar todas as possibilidades da música. Então, não perde mais tempo. E sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Claro que não. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem da operadora TIM, que traz esta novidade para você. Quem compara, vem para a TIM. Imagine as possibilidades. Muito bem, agora a gente vai falar de esporte. É hora da gente falar de esporte, sim, aqui na SBT Rio Grande. Final de semana difícil para a dupla Grenal e também para a seleção brasileira. Entra em campo ele, Matheus Schenck. Lembrando sempre que falamos para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Matheus Schenck, não meu temos irmãozinho. só eu, não. Temos também Jeremias Werneck. E também o GG, que está em home office. Né, Jeremias? Boa tarde. E aí, galera? E aí, André? Oi, Schenck. Manda, Schenck. Vai lá. Já viram que eu tô com a camisa da seleção, né? Isso geralmente acontece quando tem o quê, Jeremias? Quando tem o quê? O quê? Quando tem live. Rapaz. Live hoje 1h30 ainda, daqui a pouquinho depois do jornal. Enquanto isso, a gente já vai rodar os gols para você. Brasil e Equador empataram por 1-1 na última rodada da fase de grupos da Copa América. Jeremias, seleção com reservas, um joguinho meio xoxo, né? Schenck, meio xoxo e assim, o Equador ele surpreendeu a fazer uma coisa diferente do que os adversários vinham fazendo, né? O Equador pressionou a seleção brasileira.
seleção já estava pensando na próxima fase, começou a rodar jogadores, o Tite observando os suplentes. Então, assim, tá, tudo bem, empatou com o Equador. Não fico muito preocupado com esse empate com o Equador, não. É verdade, Jeremias. Acabou que foi 1-1. Esse resultado deixou a seleção brasileira com 10 pontos. Logo depois da seleção veio a seleção peruana, né, que acabou surpreendendo o Brasil. A gente pode ver daqui a pouquinho, Richard, o gol de Peru 1, Venezuela 0, o gol do Carrilho. E depois que a gente vê esse gol, a gente já vai colocar para você a classificação final desse grupo B da Copa América, que o Brasil passou em primeiro, com a Venezuela eliminada, né, Jeremias? A seleção venezuelana foi a única eliminada nessa primeira fase da Copa América. A gente já tem o Jeremias. Oi, Schenck, tá me ouvindo aí? Oi, Schenck. Pois a eliminação da Venezuela não é surpreendente, né? E eu estava vendo os colegas venezuelanos, eles pensando o que eles vão fazer e tal. O boom do futebol venezuelano já passou. Pois é, acabou que a classificação... A gente vai rodar a classificação aí para você. Tem a classificação aí no ar para você. Olha aí, Brasil com 10, Peru 7, Colômbia 4, Equador 3. O Equador passou com 3 pontos e nenhuma vitória, né, Jeremias? Acabou sendo uma Copa América muito fácil para o Brasil até aqui. Aí tem uma coisa, né? O Equador fez o melhor jogo dele pressionando a seleção brasileira, uma seleção reserva, e passou sem vencer. O formulismo vai botar o Equador ali. Provavelmente o Equador vai se despedir na próxima fase, né? E o Brasil olhou alternativas e está seguindo firme. Eu acredito que no mínimo até a final. Sabe quem está seguindo firme também? Sabe, Jeremias? Quem? Glauco Pazza, que inclusive já está no voo de volta para casa. Mas antes, o último dia dele em Brasília foi assim. E a Copa América está encerrando pra gente em grande estilo aqui, ó. Estádio Mané Garrincha, Venezuela e Peru. Vamos dar uma olhada lá dentro? Aqui, ó, uma espécie de túnel de acesso para a imprensa. Já dá para ver o campo lá. Tribuna de honra. Realmente é um estádio muito bonito. Vamos, Cavalo. Só se for agora, hein? Vamos para mais um jogo. Direito ao belo pôr do sol aqui do Planalto Central, mas a gente veio para trabalhar. Vamos lá. Este é o local que a gente vai acompanhar o jogo. Tribuna de imprensa, mas olha a sensação. É de estar quase lá em cima do estádio. É muito alto, mas é muito legal. Estádio muito bonito, realmente. É um palco e tanto do futebol brasileiro, viu? Hora de dar tchau. E agora chegou aquele momento, o mais difícil, de botar Porto Alegre dentro de Jaguari. Será que eu vou conseguir? Se eu sobreviver, a gente se vê. Muito obrigado pela parceria nesses dias. Tchau. Quem viaja sabe que é um sofrimento esse momento, né, Jeremias? Ali no final o Glauco estava bem cansado. Pô, fazer a mala para voltar quando a gente vai, né, André? Tudo ajeitadinho, assim, quando a gente vai voltando. Aí anda aí, vamos fora. Tem que ir logo pegar o ônibus e ir pro aeroporto. Eu pego o ônibus sempre nas minhas viagens. O André não, né? O André pega voos internacionais sempre. Voo particular, parece, né? Voos fretados. Ixi. Ô, Jeremias, deixa eu fazer uma perguntinha, Jeremias. Quem é que o Brasil vai pegar, afinal de contas, na próxima fase? Ah, rapaz, a gente vai ter que esperar, né? Vamos ver o que vai sair daí. Mas assim, Schenck, independentemente de quem o Brasil pegar, o Brasil sai dessa fase de grupos testando alternativas. Eu particularmente esperava um pouco mais do Cebolinha, que a gente conhece bem aqui do Grêmio, também. Tá? Como alternativa. Mas, por exemplo, o Gabigol não fez um jogo bom contra o Equador, mas o Tite encontrou algumas outras opções. O Lucas Paquetá fez alguns jogos legais, não foi assim tão bem contra o Equador, mas o Brasil sai, eu entendo, mais forte da fase de grupos, mais forte por ter encontrado alternativas. Não que elas sejam fantásticas, mas encontrou alternativas. E são alternativas importantes agora para o mata-mata, que é quando começa de verdade a Copa América, começa o jogo para valer, o Brasil não pode dar mole. O Brasil que enfrenta ou Chile ou Uruguai, duas seleções que são tradicionais, mas que fazem um torneio... Eu prefiro o Chile. Eu também.
As duas seleções, na verdade, fazem uma Copa América bem fraquinha até agora, né, Jeremias? Mas eu considero que a Copa América do Chile é pior. Eu considero que é pior, até porque a expectativa em cima do Chile era maior. O Uruguai está com uma geração mais envelhecida, né? Sim. Está há muito tempo junto esse time do Uruguai, né? A geração do Uruguai é tipo a geração do Glauco, né? Mais velha, assim, né? Tá? A carinha dele, né? Engraçadinho. Fora do ar faz piada, né? Vamos falar quem tá fraquinho também, porque olha, gente, o Grêmio tá fraquinho, tá feia a coisa. Vamos mostrar aí os lances de Grêmio 0, Fortaleza 0, Jeremias Werneck, o Grêmio não ganha, Jeremias. 2 pontos em 5 jogos. Não errei. Presta atenção. O Grêmio tem 2 pontos em 5 jogos no Campeonato Brasileiro. E podia ter sido pior, início de Brasileirão, o pior início de Brasileirão de 20 e tantos anos. E poderia ter sido melhor. O pior, o Thiago Nunes disse que faltou sorte pro Grêmio. Eu quero saber o que o Thiago Nunes achou do pênalti que o Pikachu perdeu e o rebote. Aquilo ali não foi sorte? Pois é, né? Aquilo foi azar do Grêmio, então. O Grêmio escapou de perder. Jeremias, a gente tá vendo justamente esses lances. Jeremias, o Grêmio deu 5 finalizações a gol em todo o jogo. No gol, certas, 5, contando um pênalti. E o Fortaleza teve um montão de chance. Tudo bem, teve uma bola na trave do Ferreira, teve um pênalti que o Diego Souza perdeu, que o Felipe pegou, mas o Fortaleza teve um monte de chance. Eu considero que o Grêmio não teve azar, o Grêmio teve sorte. O Thiago Nunes disse que falta sorte para o Grêmio vencer o jogo. Eu considero que o Grêmio teve sorte. O Grêmio poderia ter perdido para o Fortaleza. Verdade. E o Grêmio chegaria a 5 jogos com 1 ponto só. Rapaz. Vamos falar de Inter, porque o Internacional empatou também na sua visita a BH 1-1 contra a equipe do América Mineiro. O Ribamar marcou o primeiro gol do jogo, depois Rodrigo Dourado empatou. E um dos grandes pontos dessa partida é que o goleiro foi diferente na reta final, né, Jeremias? A gente daqui a pouquinho vai ver depois do gol do Dourado. O Edenilson acabou no gol, né? Que situação curiosa, né? E o curioso é que já aconteceu com o Inter, contra a Chapecoense em 2014, né? O Rafael Moura foi pro gol. É verdade. Mas assim, se a gente fizer uma comparação, o Grêmio tem motivos para lamentar o empate em casa e o Inter tem motivos para comemorar o empate fora. Tudo bem que o América Mineiro não faz um bom campeonato brasileiro, tudo bem que o América Mineiro realmente não tá legal, mas o Inter quase perdeu por 2-0, o segundo gol do Ribamar foi anulado por um toque de mão do Ruschel, e o Inter conseguiu achar o empate, o Inter não jogou legal, o Inter defensivamente teve problemas e no fim ainda teve o Edenilson como goleiro. E de novo o Inter sofrendo na bola aérea defensiva, né? Mas vamos falar agora sobre Edenilson. Aliás, nós não. Vamos deixar o próprio Edenilson contar como é que foi essa experiência de ser goleiro. Fala aí, Edenilson. Então, eu já tinha tido essa experiência, né, com menos tempo, quando eu joguei no Genoa. Mas acho que ali quando eu vi o tempo que tinha, fiquei um pouco nervoso, mas tentei passar tranquilidade pro pessoal para a gente poder pelo menos sair com um ponto, né, já que a gente estava com um a menos. E como eu falei, agradecer também a luta ali, o pessoal ajudou para que a bola não chegasse tanto, então isso a gente tem que ressaltar, porque é um ponto conquistado do grupo que vai fazer a diferença. Inclusive, vale a gente destacar a situação do Daniel, né? Ele que levou uma pancada no rosto, uma bolada, né? Acabou indo pro hospital, mas tá tudo bem. Ele fez exames, tá tudo certo com ele, só ficou grogue na hora, então acharam melhor tirar do jogo para não ter nenhum problema maior. Jeremias Werneck, o único gaúcho a fazer bonito no final de semana foi o Juventude. Que golaço do Matheus Peixoto, coisa linda. Ju ganhou do bicampeão brasileiro, o Flamengo. Teve uma ajudinha do gramado ali, né? Mas bateu bem. Matheus Peixoto bateu bem na bola. O pessoal do Flamengo reclamou muito do gramado do Alfredo Jaconi, né? Mas assim, que choveu demais, né? Dia inteiro chovendo. O gramado em si não é o problema, né? E o Flamengo tem que encontrar alternativa para jogar num gramado assim, né? Melhor pro Juventude, ganhou. Enfim, o Juventude ganhou e um golaço do Matheus. E agora tem o Juventude Grêmio quarta-feira, hein? Um Juventude Grêmio pra lá de decisivo para Thiago Nunes, né? O Grêmio tem que vencer. A direção do Grêmio, falei há pouco, garante que o Thiago Nunes não será demitido hoje, mas se o Grêmio não ganhar do Juventude, meu amigo... Vamos só fechar com a classificação? Temos a classificação aí, a segunda metade da tabela, só para a gente ter uma ideia de como tá o Grêmio. André Har, olha como tá o Grêmio. Barbaridade. Isso não acontecia há quanto tempo?
Há mais de 20 anos. Mais de 20 na verdade, aconteceu em 2019, exatamente isso. 5 jogos, 2 pontos. Mas naquele momento o Grêmio estava metido nas Copas, Mas né? quantos jogos são agora? Já, o Grêmio fez 5, mas já são 7 rodadas. Pois é. É que tem 2 jogos do Grêmio que foram adiados, né, André? Esses jogos não tem data contra o Flamengo e contra o Cuiabá. Deixa eu lembrar pra vocês aí. Estamos assistindo aqui, 1h30 da tarde, Facebook do SBT, live, Matheus Schenck e eu falando sobre Copa América, sobre a seleção brasileira, esmiuçando tudo da seleção brasileira. Essa Vamos falar camisa... do Grêmio e do Inter também? Oi? Vamos falar do Grêmio e do Inter também? Vamos. Nem só de coisa boa a gente vai falar, né? Fazer o quê? Mas olha só, essa camisa que eu tô mostrando pra você, ela vai parar no seu armário, na sua linda coleção de camisas, por que não? Porque ela pode ser sua. Eu também. Não, sua não. Eu também estava achando. Pode parar com você hoje, quem sabe, talvez a gente explique como. Você que está Beleza? nos acompanhando e que vai acompanhar a live. Isso. Muito bem. Até amanhã. Até. Abraço, Jeremias. Abraço, Matheus Schenck. Muito bem, gente. 1h03. Atenção. Depois de 20 dias, coloca a sirene, porque hoje a polícia conseguiu pegar o Lázaro Barbosa. Foi capturado, ele está morto neste momento, Gabi Lerina. Nós vemos aí, é a segunda vez que eu chamo a Gabi Lerina de Gabi Lerini. Deu uma passada também, desculpa, Gabi Lerina. A gente está vendo aí o momento que ele foi pego, na verdade, ele foi encontrado, pelas informações que nos chegam, né, Gabi? Ele foi encontrado próximo à casa da sogra, da ex-sogra, da ex-mulher. Dizem que ele teria ido se despedir do filho, ou da filha, porque ele tem uma criança pequena. E que foi ontem à noite ele teria sido visto por vizinhos e que comunicaram à polícia, e começou então a fase final da busca ao Lázaro Barbosa, 32 anos, depois de 20 dias que ele estava fugindo da polícia, Gabi. Pois é, André, e as informações repassadas aí ao longo da manhã dão conta de que Lázaro Barbosa, então, teria sido primeiro visto por moradores ontem à noite. A gente viu já a imagem de uma câmera de segurança que flagrou ele caminhando nas imediações, o que chamou a atenção dos policiais, porque dessa vez ele não estava no meio do mato, como ele costumava estar, e sim estava caminhando numa rua do município. A partir daí, então, foi que se começaram a fechar cada vez mais o cerco. Vamos ao vivo, então, as informações. Vamos lá, André. Vamos ao vivo até Brasília, acompanhar o SBT Brasília. Está aí a policial falando sobre a prisão e morte do Lázaro. Se ele tentasse, a gente olhar que ele estava fiscalizando 100% dos carros que passavam. Como é que foi essa divisão de tarefas, a PRF cuidando da BR? Qual foi a importância de dividir as funções, de montar toda essa organização? Como o secretário disse, foram várias forças de segurança que se uniram, cada uma trabalhando no seu ponto forte, né? Exatamente, o que a gente conversou aqui desde o início é que era uma integração do bem contra o mal, né? Então não havia vaidade de qual força iria pegar, qual força iria conseguir prender o Lázaro. O que a gente queria era cumprir a missão, que era impedir que ele continuasse cometendo crimes. E isso foi cumprido com maestria, né? Então a gente dividiu as forças, cada um dentro da sua circunscrição e cada um dentro da sua missão, e a gente conseguiu aí o resultado favorável. Vamos, essas barreiras elas continuavam durante o dia, durante a madrugada. Como é que era o revezamento, o descanso desses policiais? Porque muitas vezes eu passava de madrugada, no início da manhã era o mesmo policial que estava lá. Muitos policiais trabalharam aí nas suas folgas, né? Eles estavam ávidos, com vontade realmente de capturar o Lázaro. Então alguns até chegavam a se recusar a ir para casa, mas a orientação da chefia sempre foi descansar, porque um corpo descansado consegue trabalhar melhor, né? Então, realmente, a gente não deixou de cumprir as outras funções da rodovia, mas conseguiu concentrar grandes esforços aqui, também pelo esforço individual de cada policial que aqui estava. Vamos, agora aos policiais rodoviários federais e a todos os policiais que participaram dessa operação. Malta, agora o movimento aqui está até bem tranquilo ali atrás. A gente percebe o movimento na rodovia bem tranquilo. Agora há pouco, aqueles policiais que a gente estava mostrando da movimentação, eles saíram em comboio com destino à cidade de Águas Lindas de Goiás e saíram daqui aplaudidos pelos moradores de Girassol, porque é justamente esse o sentimento de quem está aqui, um sentimento de gratidão, de quem há 20 dias não tinha segurança para dormir, não tinha tranquilidade para dormir dentro das suas próprias casas, até porque, principalmente, depois da informação de que ele teria chegado aqui perto do povoado, que ele teria chegado até uma padaria daqui, então isso deixou esses moradores muito preocupados e com muito medo
e agora o sentimento é de alívio, que eles vão poder voltar a ter a vida tranquila que eles tinham. O Maicon Leão, né, que está conversando com o nosso colega o Felipe Malta, lá de Brasília, e nós aí entramos aí um pouquinho na programação para acompanhar todo o desfecho deste caso, a procura do Lázaro Barbosa. Ainda há muitas dúvidas, isso com o tempo vai se esclarecendo. Agora, o mais importante, né, Gabi, a tranquilidade que hoje estão os moradores da região, que estavam simplesmente apavorados, né? Nós ouvimos há pouco aí o Paulo Vitor Tatuzinho entrevistou um morador, ele disse, olha, eu sou corretor de compro e vendo chácaras, né? Imagina a situação, ele disse, ninguém queria, todo mundo desesperado por causa desta situação. E vejam só, ele deu trabalho de fato nesses 20 dias de procura de busca por ele, Gabi. Isso mesmo, André. O secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, afirmou agora há pouco, uma coletiva de imprensa, que Lázaro abriu fogo contra os policiais e com ele foi encontrado mais de R$4 mil no bolso. Cobertura completa, né, André? Logo mais no SBT Brasil. Muito bem, 19h20 tem a segunda edição. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um beijo a todos. Tchau, Gabi. Tchau, tchau.